Na verdade é um caldo. Então, foi aqui que o Grigori Rasputin, foi aqui que ele foi assassinado, né? Vou tentar ir lá em cima, ver umas pessoas subindo as escadas. Paisagem que eu nunca vi na minha vida. Brasília? Ох, реально? Саша, minha. Olha que interessante essa avenida. Quantas edificações históricas não tem aqui, né? E todas preservadas. E aí pessoal, tô aqui agora na Avenida Nevsky. E é impressionante que assim que eu desci da estação de metrô aqui, que a estação de metrô também é o nome da avenida, você já consegue ver esse prédio aqui que é a Biblioteca Nacional. Tem um acervo de milhões de livros, imagina isso. A quantidade de informação história que não tem aqui dentro. Sem contar manuscritos muito antigos. É realmente um local muito importante. Agora são 10h23 da noite e há muita movimentação. Hoje é dia de semana, mas tem muita pessoa na calçada, na rua. E muitos bares, muitas lojas abertas ainda. Então lá atrás é o Teatro Alexandrinsky e aqui à frente é o monumento a Catarina a Grande. Olha só, vários personagens ao redor dela, né? Eu acho que aqui ao redor são pessoas que faziam parte do reinado também da Catarina. Militares, estadistas, interessante, né? E aqui à frente fica o teatro. Aqui durante o dia deve ser bem bonito. Teatros mais antigos da Rússia. Uau! Teatro Alexandrinsky. Dos teatros mais antigos e prestigiados aqui da Rússia. E a garoa caindo. Tentar ver aqui. É as portas do negócio. Извините, это Аниховский дворец? Аничковый. Ó, спасибо. Aqui é uma espécie de palácio imperial também. Tem muitas edificações imperiais aqui. Incrível. Uma arquitetura inspirada na Grécia, né? Os pilares.
E aí, pra quem lembra da aula de artes, vai lembrar que pilar é esse, a decoração. A Ursa dando oi ali. É isso, acabei de achar a famosa sopa. E eu vou lá. Что еще? Здравствуйте. А, борщ? 174 возьмите, вы ваши. Это суп с рыбой. Eu achava que era uma pasta de beterraba. Na verdade é um caldo. Interessante. Eu acho que tem frango. Ok. Bom, posso dizer que a sopa é muito boa, o sabor é bem suave e bem barato também. Eu pedi a sopa, uma taça de vinho, um vinho muito bom inclusive, e um pedacinho de pão. Deu R$18. Bom, vamos começar o vídeo de hoje aqui, também atravessando o Rio Fontanka. Ontem à noite eu tava mais lá à frente, que é a Avenida Neves, que cruza, né, também o rio lá mais à frente. Certo, eu cheguei aqui na parte de trás do Palácio Yusupov. Vamos ver se eu consigo entrar ali. Eu acho que a parte externa do palácio a gente pode andar sem ingresso nenhum, mas para entrar lá dentro e ver a exposição ou ver o interior, né, você acaba pagando. Acho que aqui é a entrada principal. Então, foi aqui que o Grigori Rasputin, que era considerado o curandeiro, né, da família monarca russa, um dos últimos imperadores, foi aqui que ele foi assassinado, né? Essa família Yusupov, que o dono desse palácio era o Felix Yusupov, e eles pertenciam, ele era um príncipe e eles pertenciam a essa família nobre da época, e todos estavam indignados com as atitudes do imperador da Rússia e da imperatriz também, por receber os conselhos de Rasputin, que era meramente... Rasputin era uma pessoa muito simples e acabou ocupando uma posição muito importante no Império, pois ele supostamente curou, né, tinha o poder de curar o filho de Nicolau II.
os Yusupov, eles eram até mais ricos que o czar. A verdade é que Rasputin, ele não curava realmente, ele não curou realmente a criança. O que acontecia é que a criança tinha aquela doença, hemofilia, que é uma doença que afeta as plaquetas do sangue, né? E por conta disso, qualquer tipo de ferimento, sangramento, acaba não curando, porque o corpo não tem plaquetas suficientes para curar isso. Então, às vezes a mãe ficava muito agitada, ou por conta disso deixava a criança agitada, e a criança acabava se sangrando mais, né? Mas Rasputin, ele meio que acalmava a mãe e por consequência o filho, e dessa forma a criança não tinha mais tantos sangramentos quanto teria se estivesse mais agitada, né? Uma outra hipótese, uma outra ideia levantada também é que antes de Rasputin chegar como o curandeiro da família, a criança ela era tratada por médicos, e eles davam aspirina. Só que a aspirina ela produz um efeito também anticoagulante, o que piorava os sintomas. Então Rasputin, sabendo ou não disso, mas interrompeu completamente o uso dessa aspirina, e por conta disso também as hemorragias reduziram de maneira significativa. Então a família interpretou isso como realmente, como se ele tivesse dons, né, de realmente curar a criança. E ele passou a ser essa figura importante. Só que quando o czar, quando Nicolau II foi para a guerra, né, o que aconteceu foi que ele ficou ao lado de Alexandra, gerindo, né, um império que na verdade já estava em decadência, e Rasputin era uma figura muito polêmica, né? Havia muitos rumores de que ele causava um caos entre as mulheres da alta sociedade, que, entre aspas, o que a gente diria hoje, ele era vida louca, digamos assim, né? Inclusive tem uma música dos anos 70, né, daquele grupo Boney M, que fez uma versão, que fez uma música a respeito dele, né? Foi aqui então que Rasputin foi assassinado e seu corpo foi jogado no rio aqui, fica em frente ao Palácio Yusupov. É um prédio muito grande, uma edificação muito grande. Eu vou tentar ir lá em cima, eu vi umas pessoas subindo as escadas, tentar acessar aquela região. Parece que o pessoal se casou e vai fazer umas fotografias aqui. Estilo neoclássico. Eu acho que a entrada é por aqui. Há muitos tipos diferentes de mármore aqui dentro. Colunado. Isso.
我觉得 Colonnade 是那个最高的地方，在上面。对，我觉得是从右边去，那边也可以买票。对，左边是进去里面。好，谢谢。客气。Bom, então vou comprar para subir lá no alto, Colonnade, bilhete dali. 300 rublos, não é caro, uns 20 reais. Нужно чек? Нет. Оплатить. Uau, tudo mármore. Olha essa parede. E a pedra ela foi esculpida de maneira curva, né? Com uma leve curvatura. Uau! Eu tenho que economizar minha energia. Ó, espacinho. Tenho que economizar minha energia porque são muitos degraus. Ih, aqui estreitou até. Uma escadinha pequenininha. Uau. Olha isso. Paisagem que eu nunca vi na minha vida. Ok. Ali acima fica a cúpula. На площадь выходит западная точнее 20 соединенных На том берегу. Это Сенат Ежегов. Построенный в 30-х годах 19 века, архитектор... Olha as cores da cidade, né? Muito amarelo. Здание Сената, которое... Amarelo, verde, vermelho. Имени Бориса Николаевича Ельцина. Левее, ближе к нам, стоит здание, фасад которого украшен торжественным и строгим колонным портиком с двумя скульптурными группами юношей, укращающих коней. Это конно-гвардейский манеж, построенный архитектором Каренги в 1000... Ok. Chegamos à saída. Hora de ir no prédio naval construído para a Marinha Russa, século XVIII, começo do século XVIII. Olha só que bonito. Bom, aqui é o almirantado. Esse prédio foi construído no século XVIII, começo do século XVIII. Ali atrás fica o rio Neve, então foi construído também como uma espécie de estaleiro e a sede do poder naval da Rússia, que havia sido criada naquela época. Foi importante a criação por causa que a Rússia estava em guerra contra a Suécia. Então eles criaram essa marinha naval, ele deságua no Mar Báltico e desta forma eles poderiam fazer
movimentos militares navais contra a Suécia, né? Ali, ó, a região norte. Hoje esse edifício ele é chamado de Hermitage, né? É o nome dado ao museu. Mas durante o período do Império era o chamado Palácio do Inverno, né? Aqui onde a família imperial do poder máximo da Rússia vivia. Foi em frente a este palácio que aconteceu o estopim da Revolução Russa. Em 1905, 100 mil pessoas marcharam até aqui pacificamente para entregar uma carta ao imperador Nicolau II. Só que por ordens da guarda, essas pessoas não poderiam se aproximar do prédio do palácio. E se o fizessem, a guarda recebeu a ordem de atirar contra as pessoas. Agora está chovendo aqui. Здравствуйте. Да. Бразилия? Ох, реально? Да. Здорово, меня Светлана зовут. Вы так хорошо по-русски шпарите. Мой русский это не очень хорошо. Меня Светлана, вас как? Андерсон. Андерсон. Подружку, можно вас? А Ну, где? присоединяйте фоторужьем. О. Фоточку сделаем красиво. О, нет, спасибо. Ладно, хорошего дня вам. Спасибо большое. Ваня. Bom, o que eu percebi aqui na Rússia é que, com relação à língua, meu russo eu aprendi no Brasil. E esse russo que eu aprendi no Brasil é muito limitado em termos de vocabulário. Eu acabei não aprendendo muito vocabulário específico da vida cotidiana. Então eu estou aprendendo muita coisa estando aqui na Rússia. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não tenho espaço para aprender mais sobre a língua. Por que isso acontece? Porque eu não interajo muito com os russos. Aqui na Rússia as pessoas são mais fechadas, eu sinto. Ao mesmo tempo que elas são muito simpáticas, isso é verdade. Quando você estabelece uma conexão com o russo, geralmente essa conexão é muito positiva. Mas eu não tenho feito muito isso. Eu fiz algumas vezes, na verdade, mas são em ambientes onde as pessoas falam com você muito rápido ou um contexto muito rápido, interajo rapidamente e depois vou embora. Não é algo recorrente, né? Então acaba ficando complicado para eu melhorar a língua dentro deste ambiente dessa forma. Mas sim, mesmo diante dessas condições, eu estou aprendendo muito sobre a língua russa e melhorando bastante meu vocabulário. E eu acho que isso é muito bom. De qualquer forma, eu sairei daqui com um saldo positivo. E eu quero realmente voltar aqui de alguma forma ou continuar tendo contato com essa língua, porque a língua russa para mim é uma língua muito interessante, sempre foi, especialmente no aspecto da escrita também, né? Possui um alfabeto diferente,
Alfabeto, inclusive, criado no sentido de atender todos os aspectos fonéticos da fala da língua russa, que é uma língua eslávica, né? Então é interessante. É uma experiência muito legal estar aqui na Rússia.